Então, o chifre pequeno, a besta do mar, que teve lá atrás poder para dominar e sofreu a ferida mortal vai ser curada e eles novamente vão ter poder e autoridade para o mundo inteiro. E aí, quando eles voltarem a ter poder e autoridade, a ferida mortal for curada, fala assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Ou seja, aquilo que a gente falou antes, as religiões, os povos da terra vão se unir em adoração ao papado. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Todos vão adorar a besta. Vamos ter uma junção de religiões. Isso a gente viu acontecer muito fortemente durante o papado do Francisco. Ele uniu muitas religiões em uma só bandeira. E eu acredito que isso vai acontecer de forma gradual. Eu acredito que os católicos vão abrir mão de algumas doutrinas, os evangélicos vão abrir mão de outras, e eles vão acabar adotando as mesmas regras, as mesmas doutrinas, a mesma forma de adoração. Se você for ver, já não é muito diferente. Eu acho que o grande ponto de diferença entre os católicos e evangélicos é na ideia dos ídolos, das imagens e da intercessão dos santos, porque o resto já é muito parecido. Então, quem vai fazer a ferida mortal ser curada, a gente vai ver depois na semana que vem, é a besta da terra. E quem a decidir adorar o papado nesse momento, a besta do mar, o chifre pequeno, não vai ter o nome escrito no livro da vida. Ou seja, vai perder a vida eterna. Mas isso tem um momento específico para acontecer. Quem é católico hoje não significa que ele não tem um nome escrito no livro da vida. Ou então, quem aceita as doutrinas do papado, mesmo que evangélicos, não quer dizer que eles não tenham o nome escrito no livro da vida. O que quer dizer é que no momento em que a ferida mortal for curada e a imagem da besta for instaurada, isso aqui vai acontecer. Mas isso a gente vai estudar só na semana que vem. Ô, Rodrigo, Sim. você falou um negócio agora, eu prestei atenção aqui numa coisa que, tipo assim, igual você falou, os católicos, eles adoram a imagem, né? E os evangélicos, tipo assim, quando o pastor vai lá e, tipo assim, ora a vassoura, ora não sei o que, e adora aquilo lá. É Você basicamente a entendeu? mesma coisa, né? É a mesma coisa, né? É basicamente a mesma coisa. Você pode É, perceber, né? As doutrinas do papado, elas estão muito fortes nas igrejas evangélicas. Você pode perceber isso aí. A maioria delas. E você vai ver que tem um motivo para isso. Em Apocalipse 17 fala o quê? Fala que existe a grande meretriz. A grande meretriz é o papado. É a mesma coisa que a gente está vendo agora do chifre pequeno, besta do mar, a grande meretriz. E fala que a grande meretriz ela tem filhas. Quem são as filhas da grande meretriz? São as igrejas que saíram dela, mas seguem as mesmas doutrinas, que são as igrejas evangélicas. Então você percebe entendi. que ali, na verdade, tá muito próximo o papado e as igrejas evangélicas. As doutrinas são muito parecidas e, de certa forma, estão seguindo para o mesmo caminho. Se parar pra pensar, é quase a mesma coisa mesmo. Os dois vai no domingo na igreja, né? Uhum. Aí tem essa questão que eu falei pra você, do tipo de vassoura, não sei o quê. Tem. É na igreja, igual semana passada, retrasada, ela tá falando. Que minha mãe até falou. Que só aceita oração do pastor, que não sei o quê. Na igreja Uhum. católica é só do padre, né? Sim. Então, se parar pra pensar, é quase a mesma É coisa muito mesmo. próximo. E isso acontece em quase todos os lugares. Por exemplo, muita gente. Você pode mostrar uma coisa para a pessoa na Bíblia que se o pastor falar uma coisa diferente, o pastor que manda. É. Isso acontece muito. Por que que isso acontece? Porque existe a meretriz e existe as filhas da meretriz. A gente vai ver mais sobre isso mais na semana que vem. Na semana que vem nós vamos falar muito dos evangélicos. E nesses estudos é uma coisa que fica meio repetitivo, né? Vocês podem reparar. Tem muita coisa que vai se repetindo. Falando muito do papado, porque tá falando do chifre pequeno, da besta do mar. Tá falando sobre o papado, essas profecias. Semana que vem a gente vai falar muito dos evangélicos. Muita coisa. Como que acontece a adoração à besta do mar? A adoração à besta do mar ela pode acontecer de forma direta, as pessoas se curvando à autoridade e às doutrinas da besta do mar, que são doutrinas de Satanás, ou ela pode acontecer indiretamente, que é no caso dos evangélicos que a gente está falando aqui agora. Que eles dizem que são contra a Igreja Católica, que eles dizem que são diferentes, mas na verdade seguem as mesmas doutrinas. Muito, muito parecido. Eu acho que a grande diferença mesmo é a ideia de intercessão e de santos e coisas assim, e a ideia dos ídolos. Mas como o Israel falou,
Tem muita coisa de o pano benzido, a vassoura de não sei o quê, e da oração do pastor ser mais forte que a da oração das pessoas. Tem muito essa ideia também, que acaba sendo a mesma coisa, né? Aqui também sobre a ideia do papado, né? A gente pensa em Daniel que o poder do chifre pequeno, quando chegasse em 1798, ele ia acabar e ia ser encerrado. Mas a gente percebe aqui no Apocalipse, isso aqui foi escrito por volta do ano 90, tá? Então isso aqui foi escrito muito tempo antes de acontecer. Isso aqui foi escrito provavelmente 1700 anos antes de se cumprir. A gente pensava que o papado não ia mais voltar, mas o Apocalipse fala que ele ia sofrer uma ferida mortal e que essa ferida mortal seria um dia curada. Ele fala que todos os que não estiverem firmemente apegados na Bíblia, conhecendo firmemente as doutrinas da Bíblia, vão ser enganados e vão prestar adoração a Satanás. Isso vai acontecer seguindo as doutrinas do papado. Ou seja, pode ser dentro da igreja católica, como pode ser dentro de qualquer igreja evangélica, como pode ser uma pessoa que nem frequenta a igreja e que está estudando o estudo bíblico como a gente que está seguindo doutrinas erradas ou ensinando doutrinas erradas. É por isso que tem que sempre ser muito conferido. Vocês não podem acreditar em nada do que eu estou falando aqui nos estudos. Eu já falei isso várias vezes, mas eu repito. Não acreditem nas coisas que eu estou falando. Essas coisas que eu estou falando porque eu estudei bastante e porque eu creio fielmente que é a verdade. Mas eu posso estar errado. E se eu tiver errado, vocês não podem confiar em mim, porque maldito o homem que confia no homem. Então peguem essas coisas que eu estou falando, confiram, estudem, vejam na Bíblia se fazem realmente sentido. Eu acredito de verdade que fazem muito sentido, porque essas coisas vão se complementando cada vez mais. A gente pega Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e todas as outras coisas que a gente estudou de Apocalipse 14, por exemplo, Evangelho Eterno, do Juízo, você vai ver que tudo isso vai se complementando. E tudo se complementa de forma perfeita. A gente não vê falhas de interpretação ou então coisas que se contradizem. Quem estiver do lado da palavra de Deus vai ser novamente perseguido quando a ferida mortal for curada. Quem se recusar a adorar o papado, que vai ter o poder global de novo, vai ser de novo perseguido. Do mesmo jeito que aconteceu lá atrás, na época em que o papado dominou, que quem era a favor da Bíblia era perseguido, no nosso tempo, quando a ferida mortal for curada, quem for a favor da Bíblia vai ser perseguido também. Aqui a gente já leu, né? Quem tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro, como o Papa levou muitos para cativeiro vai. E aí o capítulo termina falando assim: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. A perseverança e fidelidade dos santos é ficar firmemente ligado ainda à palavra de Deus. Porque um dia a ferida mortal vai ser curada. Se eu depender de padre e de pastor, ou mesmo vocês dependerem de mim aqui para o estudo bíblico para saber qual é a verdade e qual não é, no momento que essas coisas acontecerem, nós corremos o risco de ser enganados. Então a gente tem que saber muito bem o que a Bíblia fala, prestar muita atenção no que a Bíblia fala, entender muito bem, muito profundamente, para que nós possamos tomar a escolha correta. A escolha correta, gente, é seguir o que a Bíblia fala. Mas a gente tem que entender bem o que ela quer dizer em todos os pontos para a gente poder seguir de forma correta. Porque isso aqui vai ser muito embaralhado. Quando a ferida mortal for curada, o papado voltar a dominar, os evangélicos vão se unir com o papado, assim como muçulmanos, hindus, budistas, macumbeiro de qualquer tipo, espíritas, todos vão se unir. E só vão ficar contrários a essas pessoas aqueles que estiverem firmes na Bíblia. E aí que vai ser o momento em que as coisas vão acontecer de novo e a perseguição vai acontecer de novo. E vai ser um momento muito difícil. E se eu não tiver certeza absoluta do que eu estou crendo ali na Bíblia, vai ser muito fácil mudar de lado. Porque assim como foi lá atrás, muita gente pode ser levada ao ponto de ser presa, torturada, perseguida, para poder ver se ela vai ser fiel ou não. Quanto a isso aí, pessoal, alguma dúvida, algum questionamento, alguém quer acrescentar alguma coisa? A nossa história fecha semana que vem, tá? Semana que vem a gente vai falar da besta da terra. Eu vou mostrar para vocês quem é a besta da terra, os elementos que compõem ela, e tem muito a ver com os evangélicos. E aí a gente encerra essa história do chifre pequeno e a gente vai partir para outros assuntos. Ok, Rodrigo. Lembra que falou uma coisa? E aí, Carmen, foi mais fácil que o da semana passada? Como na semana passada. Calzinho fica mais cabeludo. Mas depois, conforme eu vou estudando, vai ficando claro para mim. Vocês podem perceber que
esse aqui trouxe algumas informações a mais, mas ele mais relembrou coisas que já foram faladas do que trouxe coisa nova. É verdade. Aí a semana que vem vai ter muita coisa nova. Semana que vem vai ter bastante coisa diferente. E aí, Israel, finalmente a gente vai ver a marca da besta. Semana que vem, finalmente. É. A gente vai entender o selo de Deus, marca da besta, como ela acontece. A gente vai entender quem vai fazer a ferida mortal ser curada. É bem legal. Porque todo mundo acha que a marca da besta quem faz é o papado, ou seja, na verdade a pessoa pensa que é Satanás, né? Mas não é o papado que vai fazer a marca da besta, nem a imagem da besta, nem é Satanás que faz, é outra pessoa, outro poder. Então, é isso aí, pessoal. Vou fazer uma oração pra gente finalizar. E aí, semana que vem tem mais. Agradecer de serviço? Olha, João, a admiração, João. Olha aí, João. Não sei, Diguinho. Aprende, ninguém lá sabendo. Eu vou te salvar dessa, Israel. Tá. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, Rei do universo, Deus Todo-Poderoso e maravilhoso. Nós agradecemos ao Senhor por esse momento de estudo, esse momento em que nós aqui nos reunimos para pensar acerca da Tua Palavra, para tentar entender as Tuas profecias e as coisas que o Senhor quis revelar para a gente através do Teu livro sagrado. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor abra nossa mente, nosso entendimento e que Suas palavras sejam como em terreno fértil nos nossos corações, nas nossas mentes, para que aquilo que for verdadeiro e aquilo que for bom possa se penetrar no nosso coração, Amém. que isso Glória a possa dar Deus. frutos e que isso possa crescer dentro Em de nome de nós com Jesus. entendimento. Nós pedimos que se houver coisas erradas aqui, o Senhor possa nos mostrar, que o Senhor possa nos conduzir para toda a verdade, porque o Senhor é o mestre, o professor, o seu Santo Espírito é que nos guia em toda a verdade. Nós estamos aqui não para escolher um lado, nem para querer que a nossa própria vontade seja feita, mas nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos revele a tua vontade e a tua verdade e que ela prevaleça nas nossas vidas e nas nossas mentes. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados, das nossas falhas, que o Senhor nos conduza em conhecimento. O Senhor disse em Daniel que muitos esquadrinhariam as tuas palavras e que o saber se multiplicaria. E nós queremos fazer parte dessa multiplicação do conhecimento para levar esse conhecimento para tantas e tantas pessoas que ainda estão carentes de Ti. Pessoas que estão abertas e verdadeiramente querem Te conhecer, mas estão sendo enganadas. Pessoas que estão desconhecendo a Tua palavra e muitas vezes presos em falsas doutrinas que conduzem para um caminho que leva à destruição. Nós pedimos que o Senhor conduza essas pessoas até nós e até pessoas capacitadas que possam levar a verdade para elas e possam ser luz na vida delas, assim como muitas pessoas já foram luz nas nossas vidas. Nós clamamos ao Senhor que semana que vem possamos estar aqui reunidos novamente e que o pessoal possa rever esse material, possa reestudar, porque é muito importante. E que o Senhor possa nos guiar de acordo com a sua vontade. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agradecer pro... Ô, Rodrigo. Amém. Rodrigo, Opa, pode falar. agradecer o serviço, né, Vaco? Agradecer o... Fala aí, Vaco. Fala você, meu filho. Agradecer que eu tava no serviço lá, né, Rodrigo? Sim. Aí tava fazendo mal pra minha saúde, eu pedi pra Deus, né, minha avó orou, me trocar de serviço, aí veio um serviço bom pra caramba, Nossa, que bem maravilha. melhor, né, vó? Graças a Deus. Fala que você conseguiu, que Que eu você... consegui, graças a Deus, o Que serviço bom. bem melhor. Foi Maravilha. tudo de bom mesmo, tudo que eu É. pedi pra Deus, né, vó? Que maravilha. Graças a Deus. Fico feliz de saber disso. Às vezes a gente tá trabalhando num lugar que é tão ruim, faz tão mal pra gente mesmo, né? Graças a Deus por isso. Aquele ficava respirando aquela tinta, né? Aí, ó, agora não sente nada, mas quando ficar mais idoso, o pulmão vai estar comprometido. Pior que é Pode perigoso ser. mesmo. Então, eu estava orando para Deus para abrir uma porta, né? Para ele de trabalho. E falei para ele, já eu vou orar, porque Deus nunca falhou comigo, nem nunca vai falhar. E a gente Maravilha. orou e o Senhor respondeu. Nossa, muito Graças feliz a por isso, Deus. Rael. Graças a Mas Deus. só Que que eu bom. disse para ele o seguinte, Rodrigo. Eu disse para ele, vou orar, mas a vontade de Deus é suprema e absoluta. Amém. A porta que ele abre, ninguém fecha. Mas quando ele fecha, é para te dar uma coisa melhor. Se esse trabalho que você quer não for o melhor, ele não vai te dar. Ele vai te dar o que ele quer. Então, se não conseguir, não fique aborrecido. Não foi assim? Foi eu. Mas Deus deu para ele. Maravilha. Graças a Deus por isso. Feliz de saber disso, Rael. Que bom, cara.
aumentando a fé dele, né? É ótimo, maravilha.